Olá, querido irmão, prazer estar aqui com você e onde nós aqui mais uma vez estudaremos juntos a palavra do Senhor. E meus irmãos, para hoje vamos estudar então aqui o capítulo 5, vamos adentrar então neste capítulo. Então perceba aí que já passamos pelo capítulo 1, 2, 3, 4 e agora então vamos adentrar o capítulo 5. Para hoje leremos aqui do versículo 1 ao versículo 11. Então nós veremos aqui talvez aí, vamos dizer assim, uma má notícia que surgiu dentro da igreja. Então, eu lerei aqui a história. Você já ouviu falar, certamente, de Ananias e Safira. Então, eles vão aparecer aqui e eles vão sumir aqui nesse texto também. A história de Ananias e Safira. O que nós vamos fazer aqui? Eu, então, lerei de uma tacada só, de uma vez só, do 1 até o 11, e depois nós pensaremos neste texto que foi lido, tá bom? Então preste bastante atenção, esteja com seus ouvidos atentos para você prestar atenção nesse relato que eu acabarei de ler aqui. Então, Atos capítulo 5, do 1 ao 11, diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, o reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram os teus maridos, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande tremor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Meus irmãos, algo espantoso acontece agora dentro da igreja. Nós percebemos que inicialmente vieram alguns ataques de fora, mas agora um problema está acontecendo dentro da igreja. Um casal, Ananias e Safira. Meus irmãos, Ananias, o significado desse nome é Deus é cheio de graça. Só que Ananias, ele também conheceu que Deus, ele é santo. Ananias, ele também conheceu que Deus é justo, ele é juízo. Ananias significa Deus é cheio de graça, mas ele reconheceu também agora que Deus, ele é santo. O nome Safira significa bela, só que Safira também reconheceu a santidade do Senhor e percebeu como o pecado é sujo e como o pecado é feio. O seu nome significa bela, mas em contrapartida, a sua ação não foi bela. A sua ação foi muito feia. O pecado que ela cometeu foi algo, evidentemente, que manchou a sua reputação. Ananias e Safira. Vamos perceber então esse texto aqui, essa história desse texto e o que ele conta para nós. Uma das coisas que eu acho interessante é que quando Pedro, primeiramente, depois que esse casal se juntou, montou ali um complô, eles elaboraram uma mentira e apresentaram essa mentira diante de Pedro. Primeiramente, Pedro só falou com Ananias. Safira, sua esposa, não estava nesse contexto. Ele caiu morto. Ele morreu como castigo e juízo do Senhor nesse contexto. O que eu acho interessante é que
quando Safira veio, ela não sabia que o seu marido tinha morrido. Ela não sabia que, na verdade, ele já estava até enterrado. E daí aconteceu a mesma coisa com ela. A primeira coisa, então, que nós perceberemos aqui nesse relato é que o pecado, meus irmãos, ele foi instigado por Satanás. Foi Satanás quem induziu, instigou Ananias e Safira para cometerem esse pecado. Ele plantou esse mau desejo em seus corações. Porque o versículo 3, ele diz exatamente isso, quando Pedro está falando com Ananias. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? E a gente percebe então que este pecado, ele foi induzido por Satanás. Perceba, eu não estou dizendo que Satanás obrigou Ananias e Safira, não. Mas Satanás apresentou uma tentação no coração de Ananias e Safira e eles então abraçaram essa tentação. Eles abraçaram essa ideia e elaboraram então esta mentira. O que nós percebemos aqui, meus irmãos? Satanás, ele sempre está lutando contra a igreja. No texto anterior, que nós estávamos estudando no capítulo 3 e no capítulo 4, nós vemos que Satanás ele levantou uma perseguição contra a liderança, contra Pedro e contra João. Eles foram presos, eles foram questionados, eles foram ameaçados, só que o ataque externo não surtiu efeito para barrar a igreja, não surtiu efeito, pelo contrário, a igreja estava crescendo. Então sabe qual é a artimanha de Satanás? Trazer e levantar um ataque interno. Meus irmãos, e a gente percebe que este tipo de ataque é o pior. Os ataques externos, eles virão e a igreja irá resistir. O problema maior é quando o problema acontece de dentro. Quando existe um pecado de dentro. Quando o ataque ele surge de dentro. Aí está o problema maior. Aí, meus irmãos, Satanás então, percebendo que o ataque externo não surtiu o efeito que ele queria, então ele foi lá, plantou esse desejo no coração de duas pessoas que deram abertura para Satanás. E esse desejo que foi plantado, então, foi elaborado por Ananias e Safira, e eles, então, trouxeram esta mentira para a igreja. Qual era a motivação? Por que então, eles deram ouvidos a Satanás e aceitaram esta missão suja? Meus irmãos, a motivação da mentira que eles produziram era por causa de inveja. Vocês percebem que na live passada e no texto acima desse que nós estamos lendo aqui de Atos capítulo 5, o Atos capítulo 4 ele termina falando de Barnabé. Ele termina falando desse homem generoso, natural de Chipre, levita, que tinha uma propriedade, vendeu essa propriedade, depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Meus irmãos, Barnabé ele foi um homem honrado. Barnabé foi um homem elogiado. Então, provavelmente, Satanás ele plantou esse desejo no coração de Ananias e Safira para, se Barnabé ele foi elogiado, se Barnabé agora é bem quisto, bem visto pela comunidade, nós também queremos ser. Só que eles não tinham no coração a voluntariedade de realmente vender aquela propriedade. Eles tinham no coração reter aquela propriedade. Então, o que eles fizeram? Porque eles queriam também ser elogiados. Eles queriam, de certa maneira, estar em proeminência, seriam honrados pela comunidade de cristãos. Então, o que eles fizeram? Eles venderam a propriedade por um valor alto, só que, ao depositar o dinheiro no pé dos apóstolos, ao invés de falar a verdade, olha, nós estamos dando parte, porque este é o desejo do nosso coração. Não teria pecado nenhum se eles fizessem isso. Mas o problema é que eles queriam ser honrados e lisonjeados pelas pessoas falarem, nossa, eles venderam a propriedade e deram valor integral, 100%, para abençoar os pobres. Então eles foram e mentiram. E falaram, olha, nós vendemos essa propriedade por tanto. Mas na verdade, no bolso deles tinha o restante do dinheiro. Mas eles falaram que venderam por um preço menor e estavam dando tudo, 100% ali diante da igreja. Provavelmente, eles também ouviram a história que os apóstolos viram e presenciaram de Jesus, quando estava observando o pessoal trazendo as suas ofertas, seus dinheiros ali no templo, naquela ocasião, e uma mulher viúva foi e depositou apenas 2 moedinhas.
E Jesus Cristo elogiou ela e não os outros que estavam trazendo uma grande quantidade, mas elogiou ela por estar trazendo aquela 2 pequenas moedas. E ele elogiou por quê? Ele disse, olha, é só isso que ela tem. Ela está entregando tudo aquilo que ela tem. Talvez com essa motivação, mais uma motivação inclinada para o pecado, eles pensaram, bom, eu vou fingir que entreguei tudo, ainda que talvez a oferta não seja tão expressiva, mas como Jesus elogiou aquela mulher, então os discípulos também me elogiarão. Eles falarão, poxa, você está entregando tudo, 100%. Provavelmente essa foi a motivação do pecado deles, a inveja. Porque eles olharam para Barnabé e falaram, eu também quero ser assim. Mas eles percorreram um caminho errado, percorreram um caminho pecaminoso. E a pergunta que se fica, que alguns têm dúvida, mas será que Ananias e Safira, eles eram salvos? Alguns vão chegar à conclusão que não. Vão dizer que não, eles não eram salvos. Mas eu digo que sim. A minha percepção é que sim, eles eram salvos, crentes que estavam na igreja e foram corrigidos por causa do pecado que eles então praticaram. Primeiro, meus irmãos, o texto diz aqui, Pedro, quando fala com eles, fala que eles mentiram ao Espírito Santo. Então, essa expressão, que eles mentiram ao Espírito Santo, é um indício, uma indicação que eles tinham o Espírito Santo, né? Porque eles mentiram ao Espírito Santo. Então, isso significa que eles tinham o Espírito Santo dentro deles. Eram pessoas convertidas, apesar de estarem praticando o pecado aqui. Uma outra questão também, Deus, meus irmãos, ele julga os seus filhos. Ele julga aqueles que lhe pertencem. Inclusive, Hebreus fala, olha, se vocês estão sem castigos, é porque vocês não são filhos, vocês são bastardos. Porque todo aquele que Deus tem como filho, ele ama, ele irá corrigir. E a correção veio para Ananias e Safira, no caso deles, uma correção de morte. Eles morreram, até para ficar como exemplo para a comunidade, para que eles não entrem neste tipo de pecado também, mentindo ao Espírito Santo, vivendo uma vida de máscaras, vivendo uma vida dupla, vivendo uma vida farsante. Não, tem que ser verdadeiro. Assim como Cristo é verdadeiro, os cristãos precisam também serem verdadeiros. Lá em Hebreus capítulo 10, eu quero ler com você, Hebreus capítulo 10, versículo 30 e 31, falando sobre esse quesito da disciplina do Senhor para com os seus filhos e com o seu povo, diz assim, Hebreus 10, versículo 30 e 31. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus julgará o seu povo. Foi isso que Deus estava fazendo aqui. Neste contexto aqui, meus irmãos, não está falando de uma disciplina eclesiástica, porque, ao que a gente percebe, a disciplina eclesiástica iria acontecer. O que seria a disciplina eclesiástica? É a igreja e a liderança da igreja trazendo uma certa disciplina para Ananias e Safira, para que eles pudessem se arrepender daquele pecado. Só que a gente percebe que Deus ele trouxe uma certa intervenção ali, né? A disciplina eclesiástica iria acontecer, de alguma maneira iria acontecer. Só que Deus já antecipadamente trouxe ali uma disciplina definitiva para Ananias e Safira, matando eles, tirando eles da terra. O que nós percebemos? Um outro ponto. Meus irmãos, algumas pessoas falam, o Deus do Novo Testamento é um Deus de paz, um Deus de amor. O Deus do Antigo Testamento é um Deus que manda matar. Mas no Novo Testamento, não. É um Deus só de amor, benevolência. Meus irmãos, Deus ele não muda. Deus ele não tem sombra de variação. Ele não muda com o tempo. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Deus que amava no Antigo Testamento é o mesmo Deus que ama no Novo Testamento e até hoje. O Deus que julgava e castigava no Antigo Testamento é o mesmo Deus também que julga e castiga no Novo Testamento. O Deus que matava no Antigo Testamento, como aconteceu no caso de Nadab e Abiú, por exemplo, foi Deus quem matou Nadab e Abiú. É o mesmo Deus também que matou pessoas no Novo Testamento, no caso aqui de Ananias e Safira. Perceba, meus irmãos, em Deus não há sombra de variação. A gente tem que fugir
desta visão errada de que Deus no Antigo Testamento era um jeito, mas o do Novo Testamento é outro. Que o Deus do Antigo Testamento era ira e do Novo Testamento é amor. Não. Deus é Deus, ele nunca mudou. Ele não é homem para que fique mudando as suas emoções, mudando a sua maneira de ser, sua maneira de se comportar, não. Ele não tem variações nesse sentido. Então perceba que o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento é um só Deus, é um só Deus. Inclusive para essas pessoas que ainda tentam ficar falando, não, mas o Deus do Antigo Testamento é mais irado que do Novo, é porque talvez nunca leram o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse não está no Antigo, ele está no Novo Testamento. E ali você vê a ira de Deus muito maior do que as expressões de ira de Deus no Antigo Testamento. Ali, meus irmãos, no livro de Apocalipse, a humanidade ela entrará na beira da extinção de tanta pessoa que morrerá no período da tribulação. Então a gente chega à conclusão que Deus é Deus, sempre será Deus e nunca mudará a sua forma de ser e a sua forma de agir. Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. O Deus do Novo Testamento é o mesmo do Antigo Testamento. Para concluir, meus irmãos, alguns pecados, pensando na igreja, humanamente, eles são impossíveis de serem descobertos. Alguns pecados que algumas pessoas podem cometer são humanamente impossíveis de serem descobertos. Só que a palavra de Deus fala que Deus ele age, inclusive, em ocasiões assim. Quando a pessoa, de uma maneira obstinada, escolhe viver nesse tipo de pecado, Deus ele pode trazer a revelação desse tipo de pecado. Olha só o que diz 1 Timóteo, eu quero ler com você aqui, 1 Timóteo, capítulo 5, o versículo 24, diz assim: os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Então, aqui Paulo ele está falando claramente, olha, os pecados de algum são notórios, se revelam rapidamente, já tem juízo rápido, mas ao passo que de outros são mais prolongados. A pessoa vive nesse tipo de pecado de uma maneira mais prolongada, só que mais tarde se manifestam. O que isso nos ensina, meus irmãos? Isso nos ensina que nós, como igreja de Jesus Cristo, nós devemos sempre buscar a santidade. A gente tem que fugir da hipocrisia, a gente tem que fugir de não querer viver uma vida como Ananias e Safira estavam tentando viver. Eles almejaram ser Barnabé, não sendo Barnabé. Eles almejaram serem elogiados e honrados como Barnabé. E o caminho que eles procuraram foi um caminho de falsidade. Eles fingiram ser alguém que eles não eram. Eles fingiram agir como alguém como eles não agiram. Eles estavam colocando um tapume para que, de cara, as pessoas pudessem ver uma cena bonita. Mas atrás desse tapume está algo feio, está algo horroroso. Às vezes a gente vê isso no governo, né? Quando eles vão fazer algum tipo de reunião internacional em alguma cidade, por exemplo, do Brasil, estou trazendo aqui um exemplo. O que eles fazem? Eles começam a tapar as ruas para que nesses locais onde esses representantes internacionais andarem com seus carros, eles não vão conseguir ver a feiura da cidade, o descaso em que o governo ele tem para com a cidade e o mau cuidado ou a falta de cuidado para com a cidade. Então, o que às vezes fazem? Eles começam a colocar como se fosse ali tapumes, né, umas muralhas, para todas as localidades que os representantes internacionais passarem não conseguirem ver a cidade, só vão ver ali uma parede. Isso, um dos motivos pode ser para evitar que eles vejam como que o governo local não está cuidando da cidade. É isso basicamente o que Ananias e Safira escolheram fazer. Vou colocar aqui uma fachada para que a igreja possa ver algo bom em mim. Só que atrás dessa fachada tem um descaso. Atrás dessa fachada existe uma sujeira. Atrás dessa fachada existe coisa feia, um cenário feio. E é isso que eles então optaram fazer. Pedro tinha falado com eles, olha, vocês não precisavam pecar desse jeito. A propriedade era de vocês não tinham nem obrigação de vender essa propriedade. Se vocês quisessem ficar com vocês e vendesse e o dinheiro todinho para vocês, vocês faziam isso. Mas o erro de vocês foi mentir.
mentia ao Espírito Santo, mentia aqui nesse contexto, dizendo que esse valor que vocês estão ofertando é 100% daquilo que realmente vocês venderam. Mas na realidade vocês estão escondendo parte do valor, então a intenção de vocês é serem aplaudidos pelos homens. Mas o que aconteceu foi que os homens não aplaudiram eles. Os homens, na verdade, fizeram a cova deles. Os homens aqui nesse contexto enterraram eles. Então a lição que fica para nós é duas lições para a gente fixar bem aqui. Primeiro, o ataque de dentro que Satanás levanta, ele é mais prejudicial do que o ataque de fora. A gente precisa tomar cuidado com o fermento que está dentro para que ele não venha se levedar e contaminar toda a massa. Então, o ataque de dentro ele é mais prejudicial. Isso significa que nós devemos estar preparados. E quando surgir alguma problemática assim dentro da igreja, Deus deu autoridade para a igreja a estar corrigindo essas situações, julgando essas situações. Essa aí seria, então, uma primeira lição. Uma segunda lição é que nós devemos andar em santidade, buscando sempre a santificação. Meus irmãos, nós somos pecadores, nós temos uma inclinação pecaminosa, só que nós devemos lutar. Nós devemos lutar contra esses desejos, orar, como Jesus ensinou a nós orarmos, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que essa possa ser a nossa vida, que Deus ele nos livre de nós causarmos escândalo para a igreja, de nós praticarmos esses tipos de pecados que vão trazer escândalo, que vão trazer um estrago, esses pecados que surgem de dentro. Então, andar em santificação é a segunda lição que nós tiramos e vamos ficar com ela. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que este texto possa ter abençoado você com essas lições. Então a gente para aqui em Atos capítulo 5, no versículo 11. E aí depois a gente vai então continuar os nossos estudos dentro do livro de Atos. Deus abençoe você grandemente e a sua família.